Amém? Glória a Deus. Lucas capítulo 19, o verso 1 ao verso 10 nós vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor, queridos. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura não conseguia por causa da multidão. Assim ele correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, eu quero ficar na sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, eu estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém eu extorquir alguma coisa, eu vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amém? Pai, eu quero agradecer ao Senhor pela Tua palavra e pedir a Ti, em nome de Jesus, que o Senhor fale conosco, ministre aos nossos corações, fale ao coração da Tua igreja, todos aqueles que estão ou estarão ouvindo essa mensagem, Pai, em nome de Jesus, e que ela venha dar frutos para a glória do Teu santo nome. Amém e amém. Glória a Deus. Amém, queridos? Eu quero compartilhar uma palavra ao seu coração. Eu coloquei como título dela, com base nesse texto, Jesus em minha casa. Jesus em minha casa. Quando a gente fala de casa, queridos, nós falamos, logo pensamos moradia, lugar de habitação, amém? Prédio físico, estrutura física. Mas quando fala de casa também, nós vamos ver na Bíblia, a casa fala também, Josué capítulo 24, verso 15, um texto bem conhecido, que Josué diz ao povo de Israel, fala: escolham quem vocês vão servir a partir de hoje, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então casa fala também, queridos, de família, eu e a minha família. Quando falamos de casa, casa fala de família. Casa fala das pessoas. Independente de credo, religião, cor, nacionalidade, filosofia de vida, né? Como você crê, eu acredito que tem algo em comum entre todas essas pessoas. A pessoa pode ser católico, evangélico, umbandista, kardecista, independente da religião que ela professa ou a filosofia, todos, eu acredito, queridos, que todos desejam ter a presença de Jesus na sua casa. Todos, eu acredito que desejam ter a presença de Jesus. Por que você fala isso, pastor? A questão é a gente saber o que é que significa a presença de Jesus na nossa casa. O que isso representa quando nós falamos de Jesus na minha casa? O que significa a presença de Jesus na minha casa? Primeira coisa, queridos, eu quero ver com vocês, pedir para ir colocando o texto para mim. Filipenses capítulo 4, verso 7. Coloca Filipenses 4, 7. Filipenses capítulo 4, verso 7 diz assim: Então a paz de Deus, que excede o entendimento, vai guardar o coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. A presença de Jesus na nossa casa, queridos, significa ter uma paz que excede o entendimento. Significa ter uma alegria indizível que não depende das circunstâncias. E que pessoa não quer ter isso na sua vida? Talvez muitos não saibam o que isso significa, mas a presença de Jesus na nossa casa, na nossa vida, entrando no nosso lar e na nossa família, significa ter uma paz que excede o entendimento. Tem muitas pessoas, queridos, que às vezes pode ter dinheiro, muitas outras coisas que desejam, mas não tem paz, não tem uma alegria. Às vezes a sua paz, a sua alegria depende muitas vezes de circunstâncias. E a presença de Jesus na nossa casa, queridos, de verdade, ela significa ter uma paz que excede o entendimento. Uma paz que nós temos mesmo em meio a tempos difíceis ou circunstâncias difíceis. Você consegue ter paz.
você consegue ter alegria na sua vida, a ponto das pessoas olharem e falar, como é que essa pessoa consegue estar em paz? Olha a situação que ele se encontra. Olha a dificuldade que ele está passando na família, financeira, saúde, olha o que ele está enfrentando. Mas eu olho para ele e eu vejo uma paz nessa pessoa, uma alegria. Sabe, queridos, servir a Deus, nós sabemos, e eu sei que você sabe disso, pertencer a Jesus, servir a Jesus, não significa que nesse mundo nós estamos isentos de problemas, nós passaremos por aflições, mas quando Jesus está na nossa vida, quando nós estamos em comunhão com Deus, existe uma paz, que nenhuma circunstância, nada pode roubar essa paz das nossas vidas, nada pode roubar essa alegria. E querido, se você não experimentou isso ainda, eu queria convidar você a experimentar disso. Deixar Jesus entrar na sua vida, na sua casa. E eu posso dizer, não de teoria, não simplesmente de ler aqui neste livro, na palavra de Deus, mas eu posso dizer que eu tenho vivido isso na minha vida. Eu vivo isso na minha casa, eu vivo isso na minha vida, independente de circunstâncias. Existe uma paz na minha vida, existe uma alegria que não vem da minha esposa, não vem do meu filho, não vem de quando eu tenho dinheiro no bolso, ou porque eu estou com saúde. É uma paz que vem do meu Deus, queridos. Que já passei por circunstâncias difíceis, mas mesmo nessas circunstâncias, é claro que a gente se entristece, né? É claro que a gente passa por algumas situações, mas tem uma paz que excede o entendimento. Amém, queridos? E isso significa a presença de Jesus na nossa casa, paz e alegria. Mas uma outra coisa, queridos, o que é que significa a presença de Jesus na nossa casa? Isaías capítulo 53, verso 4. Isaías 53, 4. Diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si Ele levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus e atingido por Deus e afligido. A Bíblia diz, queridos, e essa é uma promessa, que Jesus, quando Ele morreu naquela cruz, Ele levou sobre si as nossas doenças e as nossas enfermidades. A presença de Jesus na nossa casa, queridos, significa cura. Cura da alma, cura do físico e cura da nossa alma, queridos. Existe cura para as nossas vidas. E eu quero dizer para você, que entrou aqui nesta noite, amados, o nosso Deus, Ele ainda é um Deus que cura. A cura não é algo só do passado, que nós lemos aqui na Bíblia, ouvimos alguns relatos. Ele continua curando. Ele continua sarando. E Jesus tem cura para as nossas vidas. Quando Jesus ele entra na nossa casa, queridos, Ele pode nos curar. Talvez você tenha recebido um diagnóstico que não é tão, não vou nem dizer agradável, nenhum diagnóstico do médico sobre enfermidade é agradável, mas um diagnóstico que às vezes você tem ficado meio desesperançado, ou você ou alguém da família. Mas eu quero dizer para você, queridos, Jesus na sua vida, na sua casa, Ele pode reverter essa situação. Nós não ignoramos a situação, nós não ignoramos o diagnóstico, o que os médicos falam, não ignoramos a realidade, mas o maravilhoso, queridos, é nós sabermos que nós podemos olhar além. Nós podemos olhar além do diagnóstico. Saber que mesmo que você recebeu um diagnóstico que não é tão bom, por causa da palavra de Deus, você pode tomar posse daquilo e Deus pode curar você. Deus pode curar alguém da sua família. Deus curar você. Hoje nós estamos em tempos também, não só da doença no físico, mas tanta gente sofrendo, queridos, com enfermidades na alma. Pessoas com depressão, pessoas com síndrome do pânico. Eu quero dizer para vocês, queridos, Jesus pode curar você. Jesus pode curar a sua parentela disso. Porque aonde Jesus entra, existe cura. Existe cura para as nossas vidas. E isso não é simplesmente, queridos, uma palavra lançada ao vento, não é simplesmente uma palavra de ensino. Essa é uma palavra que, se você crer, você pode experimentar isso na sua vida. Você pode receber isso na sua vida e na sua casa. E se você perseverar, isso pode ser sobre a sua vida. Você crê nisso, queridos? Isso pode ser. Presença de Jesus na nossa vida significa cura. Cura. Nós lemos nos evangelhos, quando Jesus esteve aqui, Ele andava por toda parte, a Bíblia diz, curando os enfermos, libertando os cativos, ensinando. Mas uma das marcas do ministério de Jesus, queridos, Jesus
curava os enfermos. E ele disse, quando ele foi assunto aos céus, ele deixou autoridade para a sua igreja. E ele disse, vão, orem pelos enfermos, imponham suas mãos para que eles sejam curados, para que eles sejam sarados. Isso ainda continua. Ele delegou isso para a igreja, para que a igreja vá e continue o ministério que Jesus começou aqui nessa terra, curando os enfermos. Amém, amados? Eu quero que você creia nisso. Mas o que mais significa a presença de Jesus na nossa casa, queridos? Isaías 61, um texto um pouco à frente, que nós lemos aí, Isaías 61. Versículo 1. A partir do verso 1 eu quero ler com vocês. Diz assim, o Espírito do Senhor, o Espírito do soberano Senhor, Ele está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado e anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Eu quero dar uma parada aqui. Queridos, aonde Jesus entra, Jesus na minha casa significa libertação. E eu quero dizer para você que de repente tem sofrido, você ou alguém na sua casa, que está cativo, preso de alguma forma, talvez em vícios, algo que tem escravizado você, a presença de Jesus nas nossas vidas, Ele traz libertação, queridos. Ele pode te libertar desse vício, Ele pode libertar disso que tem escravizado, que você fala, eu não consigo, eu já tentei. Eu quero dizer para você que Jesus pode libertar vocês. E eu olho para alguns de vocês aqui, alguns dos meus irmãos que eu conheço a história, né? E posso ver, queridos, que isso é real. Isso não é uma história simplesmente contada. Tem muitas pessoas aqui que foram libertas, foram curadas, foram libertas de vícios, foram libertas de situações que escravizavam as suas vidas. E eu quero dizer para você, talvez você tenha se deixado levar por sentimento, mas eu quero dizer para você, a palavra de Deus é maior que os seus sentimentos. E Ele diz que Jesus, Ele nos ungiu, nos capacitou. E onde Jesus entra, você pode experimentar de libertação, de vícios que têm escravizados. Às vezes mentira, né, pornografia, adultério, vícios, né, tantos outros vícios que tem, você pode experimentar isso na sua vida. Quando Jesus entra na nossa casa, isso é possível. Não é na força do nosso braço. Talvez você tenha tentado, queridos, mas na sua força realmente é difícil, ou posso dizer impossível. Mas com Deus, quando Jesus entra na nossa vida, você pode, queridos, e é uma realidade experimentar de libertação na sua vida. Amém, amados? Em nome de Jesus. Outra coisa que simboliza não, que acontece quando Jesus entra na nossa casa. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Segunda Coríntios, capítulo 5, verso 17. Diz assim, portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram coisas novas. Quando Jesus entra na nossa casa, tem mudança, queridos. Tem mudança nas nossas vidas. Se você está em Cristo, você é uma nova criatura e você precisa se apropriar disso. Hoje mesmo, no período da tarde, eu estava ouvindo uma ministração da Joyce. Gosto muito dessa pregadora norte-americana. E ela falando algo muito tremendo, falando algo sobre isso, queridos. Você não foi ainda, você está num processo de mudança. Mas você precisa acreditar. Se você abriu a sua vida para Jesus, o seu coração, e Ele entrou na sua vida, você não vai ser, você já é uma nova criatura. Já aconteceu. Por que é importante você entender e acreditar nisso? Porque uma das armas do nosso inimigo para nos desanimar, nos paralisar e nos fazer retroceder é pegar os seus erros, é pegar as suas falhas e ficar apontando e te acusando, falando, se você é uma nova criatura, por que você ainda faz isso? Se você é uma nova criatura, por que essa situação? Por que você ainda tem essa atitude? Por que você ainda faz isso, faz aquilo? Por que essa situação? Você é uma nova criatura. Acontece, queridos, que nós ainda estamos num processo. Nós fomos totalmente transformados no nosso espírito, mas a sua alma está num processo de cura. A sua alma está num processo de transformação.
A nossa carne, queridos, o velho homem, a nossa carne não se converte. Nós precisamos, queridos, se alimentar cada dia da palavra, se relacionar cada dia mais com a palavra e deixar que Deus vá nos transformando. Cada dia mais parecidos com Cristo Jesus, mas este é um processo que só vai terminar quando nós nos encontrarmos com Cristo. Mas você precisa ter algo firme no seu coração, você já é. Se Cristo entrou na sua casa, se Cristo entrou na sua vida, na sua família, você precisa se apropriar. Eu sou uma nova criatura. Se apropriar e declarar isso, queridos, para que até essa situação que às vezes você tem sofrido venha perder força. E você não ande com base nos seus sentimentos ou nas circunstâncias, mas você declare e você saiba quem você é, o que a palavra diz que você é em Cristo. Em Cristo você já é perfeito. Em Cristo você não vai ser, você já é uma nova criatura. Em Cristo você já foi empoderado para vencer o pecado. Em Cristo você já foi empoderado para vencer esses vícios. Em Cristo você já tem a paz e a alegria que vem dos céus. Em Cristo você tem. Acontece que isso não é algo automático. Mas nós precisamos, queridos, aprender pela palavra a se apropriar dessa verdade para que a gente comece a viver essa verdade nas nossas vidas. Amém, queridos? Mas você já houve uma mudança na sua vida, já houve uma transformação e você precisa simplesmente continuar, perseverar e Cristo vai continuar a transformar a sua vida. Amém, amados? Não fique olhando para as coisas que ainda não mudaram. Eu falo isso, queridos, porque às vezes nós nos pegamos olhando para coisas nas nossas vidas que ainda não mudou e que vai trazendo uma tristeza no nosso coração, né? Mas olhe para aquilo que já mudou. Olhe para aquilo que Cristo já mudou na sua vida, quem você é, tudo que já mudou. E o processo, as outras coisas, você ainda está num processo. Vai acontecer, vai mudar. Vai acontecer, só continue, queridos, alimentando o seu coração, alimentando a sua mente da palavra. Essas coisas vão mudar. Agora, se você ficar focado no erro, se você ficar focado no que ainda não mudou, queridos, você vai perder força, você vai desanimar. Amém, amados? Mas em Cristo, quando Jesus entra na minha casa, tem mudança, há transformação. Eu mudei, a minha vida mudou, a minha casa mudou. Por quê? Não é porque eu sou bom ou merecedor, mas porque eu criei, eu abri meu coração, deixei Jesus entrar na minha vida e na minha casa, e Ele mudou a minha vida e continua a mudar. Você toma posse disso, queridos? Ele continua a mudar. Amém? Quando Jesus entra na minha casa, o que significa a presença de Jesus na minha casa também, queridos? Jeremias capítulo 29, Jeremias 29, 11. Jeremias 29, 11. Porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês, declara o Senhor. Eu quero que você preste muita atenção nesse texto. Eu que conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de fazê-los prosperar. E não é de causar danos. São planos de paz, de dar a vocês esperança e um futuro. Queridos, os planos que Deus tem para as nossas vidas são bons. Os planos de Deus para as nossas vidas é de termos esperança. Quando Jesus entra na nossa casa, quando Jesus entra na nossa vida, nós voltamos a ter esperança. Pode estar difícil agora, pode estar situações difíceis agora, mas Jesus na nossa vida, querido, significa ter esperança. Eu tenho esperança que eu estou vivendo tempos difíceis, mas vão chegar tempos bons. Vai mudar, eu tenho esperança que vai mudar meu casamento, eu tenho esperança que o meu filho vai mudar, eu tenho esperança que vai mudar nessa área da saúde, eu tenho esperança. Mesmo quando tudo diz que não, a situação está dizendo que não, às vezes, infelizmente, o inimigo usa até a vida de pessoas próximas, né? Usa, às vezes, a boca das pessoas para lançar palavras que às vezes vêm para te desanimar, te deixar desesperançado. Mas, queridos, quando Jesus entra na sua vida, uma coisa que Jesus traz para a nossa casa, para a nossa vida é esperança. E se algo que nós precisamos ter, queridos, e viver com isso, é com esperança. Eu costumo dizer, em diversas ministrações que eu já fiz, queridos, tem tantas coisas que são difíceis de nós enfrentarmos. Uma coisa difícil, saúde. Esses tempos mesmo eu estava com a minha irmã também, uma situação bem delicada na área da saúde, passou muitos dias internados. Eu até costumo dizer, né, às vezes a gente reclama de tantas coisinhas, se não cuidarmos, nos pegamos reclamando de coisinhas assim do dia a dia que nós enfrentamos.
Mas quando você se pega realmente com uma situação de saúde difícil, você ou alguém próximo a você da família, você vê como as outras coisas perdem até, né? Fala, puxa vida, eu reclamando disso, daquilo, uma falta de dinheiro, uma dificuldade, um relacionamento. Mas às vezes quando a gente se pega num hospital, queridos, pessoas que estão lá dias e dias, pessoas desenganadas, pessoas sofrendo num leito de enfermidade, pessoa que daria de tudo para estar onde você está aqui agora. Pessoas que dariam de tudo para estar enxergando, andando, para ter seu braço de volta, sua perna de volta, para ter a saúde de volta. Então saúde é uma coisa, queridos, que como a gente precisa valorizar, né? Mas por que eu citei a área de saúde, que é uma das coisas que todos nós sabemos que quando isso pega, como é difícil. Mas sabe uma das coisas mais difíceis, queridos? Eu acredito que não é nem a saúde. É quando nós não temos mais esperança. Uma pessoa desesperançada, uma pessoa que não tem mais esperança que vai mudar. Ela levanta, ela não tem esperança que vai ter mais mudança para ela. Que algo vai acontecer de bom, que dias melhores que virão, que tem planos de paz, de fazer prosperar. Como é que essa pessoa vive? Levantar todos os dias assim, não tem esperança de que mudanças vão acontecer. Porque se tem coisas difíceis, tempo difícil que a gente está enfrentando, está doendo, está difícil, mas você tem esperança, eu tenho esperança que ainda essa situação vai mudar. Eu tenho esperança que dias melhores vão vir. Está doendo, está difícil, mas eu creio que vai acontecer. E a presença de Jesus na nossa casa, queridos, significa termos esperança. Esperança de que Deus ele não nos abandonou. Né? Estamos passando por tempos difíceis, mas Ele está comigo. E eu sei que Ele pode reverter essa situação a qualquer momento. Eu sei que basta uma palavra dEle, basta um decreto dEle. Eu sei que Ele pode curar, eu sei que Ele pode libertar, eu sei que Ele pode resgatar meu filho, eu sei que Ele pode mudar o meu casamento. Basta uma palavra, basta um agir do meu Deus. Eu tenho esperança que vai mudar. Nós não podemos viver sem isso, queridos. Não dá para viver sem esperança. Podemos enfrentar problemas financeiros, problemas na saúde, problemas de relacionamento, mas viver sem esperança de que dias melhores virão, queridos. Isso aí não é viver, é sobreviver. É simplesmente vegetar. Nós precisamos ter esperanças. Amém, amados? E tudo isso. Agora, voltando ao início da pregação, eu disse para vocês que eu creio que existe algo em comum entre todas as pessoas, independente do credo, religião, cor, nacionalidade. Todas as pessoas desejam. Quem é que não deseja ter esperança? Quem é que não deseja ter saúde? Quem é que não deseja ter essa paz e essa alegria que excede o entendimento? A grande questão é que muitas pessoas não sabem, não entendem, estão cegas, que a presença de Jesus na nossa casa significa isso. Que quando Jesus entra na minha casa, na minha família, quando Jesus entra na minha vida, significa todas essas coisas que eu falei para vocês aqui. Amém, queridos? Mas agora eu quero voltar no texto inicial que nós lemos de Zaqueu. Lá em Lucas capítulo 19. Sobre a história de Zaqueu. Lucas capítulo 19. Se disser para qualquer pessoa depois disso, falar, você quer a presença de Jesus na sua casa? Quem é que não quer? Quer a presença de Jesus na sua vida? Agora a grande questão é, queridos, pastor, o que é que eu faço? O que é preciso para ter a presença de Jesus na minha casa? E eu queria aprender um pouquinho com essa história de Zaqueu. O que é preciso para que a presença de Jesus seja sobre a minha casa, seja sobre a minha vida? Vamos ver com a história de Zaqueu? Versículo 1 e verso 2, que nós já lemos aí. Jesus entrou em Jericó, atravessava a cidade, havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Primeira coisa, queridos, quando você olha para essa história, Zaqueu que teve um encontro com Jesus, e você vê que Jesus entrou na sua casa, e ele teve a sua vida transformada, nós vemos no texto. Mas algo que eu olho para esse texto aqui, que o texto relata, fala que ele era um homem rico, chefe dos publicanos. Era um homem que tinha bens, era um homem de posição, era um homem de status, chefes dos publicanos, apesar de odiado pelo seu povo, porque os publicanos eram tidos como ladrões, roubadores do seu próprio povo, a serviço dos romanos, que roubavam o próprio povo.
Mas ele era um homem de posição, ele era um homem rico de posição. E a primeira coisa que eu vejo nesse texto, queridos, independente da posição, de quem nós somos, a posição que você tem, independente do seu status, quem seja você, tem dinheiro ou não, tem uma posição influente ou não, né, no seu círculo de convivência, queridos, nós precisamos nos despojar de todos os nossos títulos, se nós queremos que Jesus entre na nossa vida. Nós precisamos despojar a questão de status, posição, seja qual for a posição que você ocupa, para que Jesus entre na sua história. Zaqueu, apesar da posição que ele tinha, queridos, ele não se importou com isso. Ele não se importou em subir numa figueira brava, ele não se importou com a atitude que ele teve, o que iriam pensar, porque ele queria ver Jesus. Ele queria ver quem era Jesus. Sabe por que eu digo isso, queridos? Tem pessoas que às vezes têm uma dificuldade de tomar um posicionamento para que Jesus entre na sua vida, para que Jesus entre na sua casa. Porque às vezes a sua posição que ela ocupa, seja na sociedade, seja na família, ou um status que é uma posição de uma pessoa que tem bens materiais, ou bem conhecida, às vezes a posição ela fala, o que é que vão pensar de mim? O que os meus amigos, a minha família vai pensar de mim? O círculo de convivência, as pessoas com quem eu convivo, a minha família, se falar que eu aceitei Jesus, que Jesus hoje é o meu Senhor, Jesus entrou na minha casa, entrou na minha vida, o que é que vão dizer se eu falar que hoje eu sou crente? Eu pertenço a uma família espírita, pertenço a uma família de católico, uma família de umbandista, tenho uma tradição na minha família. Se eu falar que hoje eu virei crente, se eu falar que hoje eu aceitei Jesus, se eu falar que Jesus entrou na minha vida, o que é que vão dizer? Né? Ou eu estou num círculo de convivência que às vezes é até conveniente. Se eu falar naqueles círculos de amigos que hoje eu sirvo a Jesus, ou que eu tive um encontro com Jesus, Jesus entrou na minha vida, o que é que eles vão dizer? Como é que vai ficar? Vai ser meio chato para mim. Às vezes, queridos, a gente se importa mais com as pessoas, o que os outros vão pensar, o que os outros vão falar, ou até mesmo com a família. E eu não estou falando para você ignorar a sua família, desrespeitar, mas, queridos, Jesus precisa ser acima. Se você quer ver uma mudança na sua vida, na sua casa, de verdade, Jesus precisa ser acima. Talvez tenha uma tradição na sua casa. E eu não estou dizendo para você desrespeitar a sua família, a tradição que vem da sua família, mas eu estou dizendo para você que Jesus precisa estar acima. Acima de tudo e acima de todos. Para Jesus entrar na sua vida de verdade, Ele precisa estar acima. Pode parecer bobagem, mas tem pessoas que escolhem a tradição. Tem pessoas que escolhem permanecer numa posição, num status, seja na família, seja na roda de amigos. Às vezes se envergonham de falar o que é que vão dizer. Às vezes está sofrendo algo, ela ouve a mensagem, no coração dela ela entendeu, ela sabe que ela é verdade, ela sabe que é o que ela precisa, mas ela não abre mão da posição. Ela não abre mão do status. Para Jesus entrar na sua vida, para fazer a diferença, você precisa abrir mão, queridos. Você vai precisar abrir mão dessa posição. Você vai precisar, a Bíblia diz, se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, seu irmão, seus filhos, seus bens, acima de mim, não é digno de mim. Não é digno de mim. Então, uma das coisas que eu vejo na vida de Zaqueu, um homem rico, um homem de posição, mas ele não se importou com isso, para que Jesus entrasse na casa dele. Então, primeira coisa, querido, nos despojarmos todos os nossos títulos. Segunda coisa, no verso 3, ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Segunda coisa, você precisa querer. Zaqueu queria ver. Precisa haver um desejo no seu coração. Eu costumo dizer, queridos, que ninguém serve a Deus ou continua servindo a Deus só de ouvir falar. Se você sentar aí e só ouvir o pastor, ou seja quem for que estiver falando aqui, falando sobre Jesus, que Jesus é bom, que Ele cura, que Ele traz paz, que Ele dá esperança, que Ele traz alegria, que Ele pode te libertar dos vícios. Se você só ouvir falar, mas se você não desejar ardentemente, Senhor, eu quero te ver, eu quero experimentar de Jesus na minha vida, eu quero que Jesus entre na minha casa. Se não houver esse desejo, queridos, não vai haver nenhuma mudança, Jesus não vai entrar.
Jesus só entrou na vida de Zaqueu, entrou na casa de Zaqueu, porque Zaqueu desejava ver quem era Jesus. Mais uma vez, pode parecer bobagem, mas às vezes tem pessoas dentro das igrejas, dentro da casa do Pai, que elas estão no local certo, ouvindo às vezes a palavra certa, mas elas não têm um encontro com Jesus. Porque às vezes elas estão de curioso, vamos ver o que vai acontecer, deixa eu ir lá, eu até gosto do ambiente, eu tenho amigos ali, mas ter encontro com Jesus, queridos, é quando você tem desejo. É quando você entende que você precisa, você deseja e fala, Jesus, eu quero te ver. Eu quero experimentar do Senhor na minha vida. Eu não quero só ouvir falar. Eu não quero ouvir falar de um Deus que cura, eu quero ser curado. Eu não quero só ouvir falar de um Deus que traz paz, eu quero essa paz. E eu confesso, Senhor, eu não tenho tido paz na minha casa, eu não tenho tido paz na minha vida, eu não tenho tido essa alegria que as pessoas dizem que Jesus dá, eu não tenho tido esperança. Eu estou na igreja, mas eu tenho andado desesperançado, desanimado. Queridos, você precisa desejar ardentemente, Jesus, eu quero te ver. Eu quero te ver, eu quero experimentar do Senhor na minha vida. Eu não quero só ouvir esse pastor falar. Eu não quero só ouvir esse irmão falar. Eu não quero ser só um frequentador de igreja. Eu não quero ser só um religioso. Eu quero experimentar Jesus na minha vida, na minha casa. E as pessoas que vão experimentar, queridos, são essas pessoas que, como Zaqueu, Zaqueu desejava ver quem era Jesus. Se você quer que Jesus entre na sua casa, você precisa desejar ardentemente. Eu quero te ver, Senhor. Eu quero ver você na minha vida. Eu quero ver você na minha casa. Eu quero que o Senhor entre na minha casa, na minha história, na minha vida. Sabe, queridos, eu sei que tem pessoas que estão aqui, de repente, olhando para mim. E a gente não conhece o coração, não conhece o que está passando. Só você sabe. Você sabe a mudança que você precisa e que mudança que você deseja. Eu quero dizer para você, você não pode se importar com as pessoas. O que os outros vão pensar ou vão falar. Você precisa se colocar de tal modo, queridos, a desejar Jesus na sua vida e não se importar com o que os outros vão pensar ou falar, mas eu desejo e eu estou disposto a abrir mão do que for preciso, a fazer o que for preciso, para que Jesus entre na minha vida. Eu já testemunhei aqui diversas vezes também na minha conversão, queridos. Quando eu fui para a igreja, no convite do meu amigo ou da minha amiga, eu ouvia palavras na igreja, eu não tinha tido um encontro com o Senhor ainda. E eu ouvia muitos testemunhos, eu era muito desconfiado. Eu tinha ainda ouvido muitos escândalos envolvendo principalmente igrejas evangélicas, e eu era muito desconfiado, principalmente com pastor. E hoje estou como um pastor. Eu era desconfiado. Então eu ficava assim, mas eu dei um crédito, eu comecei a ouvir. E uma posição minha foi essa, falei, Jesus, se o Senhor faz isso mesmo, então eu não aceito só ouvir falar, eu quero ver isso na minha vida. E eu comecei a perseverar em estar ali, em ouvir a palavra, e Jesus começou a mudar a minha vida, queridos. E não é uma mudança exterior, de hábitos, simplesmente, deixei isso, deixei aquilo. Não, começa uma mudança aqui, no seu interior, no seu coração. E a mudança do interior começa a refletir nas suas atitudes, começa a refletir no seu exterior. Muitas pessoas acham que quando falam, eu virei cristão, virei crente, e agora não pode isso, não pode aquilo, não pode beber, não pode fumar, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Não, queridos. Há uma mudança no seu interior, que acaba refletindo no seu exterior. Quando aqui dentro muda, queridos, você deixa de fazer muitas coisas, começa a fazer outras coisas, porque você entendeu, e porque você quer agradar a Deus, porque você começa a ter prazer nele, porque você começa a ter desejo de agradar o coração de Deus, e aquelas coisas que antes você não te incomodava, e você faz, e você sabe que não agrada a Deus, aquilo quando você faz, já começa a te incomodar. Já começa a te fazer mal. Por quê? Porque está começando a haver uma mudança aqui dentro, que começa a refletir no seu exterior. Amém, queridos? Eu estou com um amigo aqui, o Maico, e ele teve até no outro culto do amigo também. O Maico é testemunha, ele sabe, quando é um amigo desde a infância, aí, da nossa juventude. Muitas coisas, como era o pastor Alexandre antes, Maico? Coisas que eu fazia, graças a Deus tivemos uma boa infância. Mas hoje entendo que muitas coisas que nós fazíamos era desagradável a Deus diante da palavra. Muitas coisas que não estavam agradáveis a Deus. E quando eu me converti, muitas coisas eu comecei a deixar. Mas comecei a deixar porque eu comecei a entender. E eu comecei a ter prazer, querido, de estar na igreja. Eu comecei a ter prazer de ouvir a palavra.
Eu comecei a ter prazer, sabe? E comecei a ter experiências com Deus. Isso me ajudou a firmar. Eu comecei a ouvir a voz de Deus. Agora eu não só ouvi as pessoas, sei, diversas situações que vão tentar te impedir de você conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Mas nós precisamos ter a mesma atitude de Zaqueu. Zaqueu não deixou que a situação que ele enfrentou, a dificuldade da estatura, a multidão impedindo para que ele visse. Se você vem a mim e ama mais essas pessoas do que a mim, você não é digno de mim. Você não é digno que Jesus entre na sua casa. Isso não significa, quando a Bíblia fala, se você vem a mim e ama mais o pai, a mãe, irmãos, filhos do que a mim, não é digno de mim. A Bíblia não está dizendo que você não tem que amar seu pai, sua mãe, mas se você for mais apegado a eles do que ao próprio Jesus, atender a sua palavra, você não é digno dele. Nós não somos dignos dele. Fomos mais apegados à família do que ao próprio Senhor Jesus. Não somos dignos dele. E muitas vezes, queridos, quando você se posicionar, às vezes você vai desagradar pessoas. Você vai desagradar pessoas. Amém, amados? Então não se importe. Esse texto fala aqui, ó, todo o povo viu e começou a se queixar. Olha, ele se hospedou na casa de um pecador. Pecador sim, queridos. Mas uma pessoa que abriu o coração para Jesus. E Jesus entrou e mudou a história dele. Amém? Então não se importe com o que os outros vão pensar de você. E aí vem o verso 8, que diz assim: mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, eu estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém eu extorquir alguma coisa, eu vou devolver 4 vezes mais. Para Jesus entrar na nossa vida de verdade, precisa haver arrependimento. Esse texto fala, queridos, as pessoas começaram a falar: quem é esse? Né? Esse cara é um pecador. Eu me lembro de um amigo que eu falava de Jesus para ele, e ele sempre falava isso. Eu não aceito isso não, Alexandre. O camarada matou, roubou, bagunçou tudo, e agora diz que virou crente, põe a Bíblia debaixo do braço e está tudo certo. Né? Eu não aceito isso não. Mas eu vou dizer para vocês, queridos, a Bíblia fala isso. Aquele que é pecador e reconhece, Jesus transforma a sua vida. Jesus muda a sua história. E é que aqui Zaqueu está dizendo assim, Zaqueu era ladrão sim, roubador na sua casa hoje. Zaqueu fala: Senhor, ó, se eu roubei de alguém, se eu extorqui alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. E eu vou dar metade do que eu tenho aos pobres. Zaqueu não falou algo só de palavras. A atitude de Zaqueu, queridos, mostrou que ele estava arrependido. A atitude de Zaqueu mostrou que houve arrependimento na vida de Zaqueu. Amém? Que ele estava disposto. Ele falou: eu vou dar metade do que eu tenho, e se eu extorqui, se eu lesei alguém, eu vou dar 4 vezes mais. Isso se chama arrependimento. Não existe, queridos, Jesus entrar na nossa casa se não houver arrependimento. Eu me arrependo, Senhor. Eu sei quem eu sou, eu sei quem eu fiz, mas eu me arrependo para que o Senhor entre na minha casa e transforme a minha vida. Amém? E ainda no versículo 9, ele diz assim: Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Abraão, nós sabemos que ele é tido como o pai da fé. O que é que Jesus está dizendo? Eu vi fé na vida de Zaqueu. Então eu preciso me arrepender e eu preciso crer em Jesus. Porque só assim, queridos, que Jesus vai entrar na nossa vida, vai entrar na nossa casa e mudar a nossa história. Só assim, queridos. Amém? Então tem algumas coisas que a gente precisa se posicionar para que Jesus entre na nossa casa, entre na nossa história, transforme a nossa vida de verdade. Amém, amados? Eu queria convidar vocês a ficarem de pé, eu quero orar com vocês. Enquanto isso, eu queria convidar o Ministério de Louvor. Gostaria que o Ministério de Louvor estivesse aqui comigo com uma canção. Glória a Deus. Queridos, e eu quero fazer, para eu não me estender, mas eu não posso deixar de fazer um apelo aqui para vocês. Eu quero dizer para todos vocês que estão aqui, se você ainda nunca fez na sua vida uma decisão pública por Jesus, de dizer, e eu não estou falando aqui de religião, de você mudar de religião, de você se tornar membro de uma igreja, tudo isso é um processo.
Mas eu estou falando, se você nunca fez uma decisão pública de falar, Jesus, entra na minha casa, entra na minha vida, seja o Senhor da minha vida, o Senhor da minha história, eu preciso de mudança na minha vida, na minha casa. Ou se você porventura também já fez, mas se você tem andado distante do Senhor, se você se afastou, eu não posso deixar de dizer isso para os que estão aqui, para os que estão em casa. Eu queria dizer para você, queridos, de você tomar essa decisão. Isso não é pelo pastor, não é pela igreja. E isso é importante. Zaqueu, ele tomou uma atitude. Zaqueu, ele não se envergonhou com a multidão, independente da posição que ele exercia. Enfraquecidos na sua fé, se afastaram também dos caminhos do Senhor. Pai, desejam retornar. Precisam de cura. Precisam de libertação. Precisam de restauração. Pai, eu quero pedir um visitar do Senhor nas suas vidas nesta noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Peço ao Senhor que o Senhor visite essas vidas. O Teu Espírito Santo visite cada um deles. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Para a glória do Teu santo nome.